Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula do segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? A gente vai introduzir hoje a aula de filosofia do primeiro ano a partir da página 80 do caderno do aluno de vocês. Esse caderno que vocês receberam aí, né? Alguns foram pegar na escola, outros receberam em casa. Então, olha só, na página 80 do caderno do aluno de vocês tem um texto intitulado Filosofia e Vida. Essa semana, a nossa aula consiste na leitura, explicação deste texto e a realização de uma atividade que vocês vão fazer através de um link, depois de ler o texto, depois de prestar bastante atenção aqui na minha explicação, certo? Então vamos lá, olha só, filosofia e vida. Há diferentes formas de conhecer a realidade. Nós podemos acessá-la por meio da ciência, do mito, da filosofia, da religião e de outros produtos da cultura. Então, olha só, filosofia, religião, ciência e mito são formas que o ser humano cria através da cultura de poder responder ao problema do conhecimento, e no sentido de buscar seu conhecimento. A gente já viu no primeiro bimestre que o mito, né, a mitologia, foi a primeira forma de explicação da realidade, né, de uma explicação sobre como que a realidade funciona, a realidade humana e a realidade natural. Depois surge a filosofia, aí depois as religiões, aí depois as ciências, né? E outros elementos aí da cultura, né? Atrelados à ciência também. Porém, a gente precisa compreender que todas essas expressões culturais, elas são formas de dar resposta ao ser humano sobre o conhecimento, né? Como que o ser humano pode conhecer. No extenso panorama do conhecimento, diz aí o segundo parágrafo, produzido historicamente pela humanidade, a filosofia visita o centro e todos os cantos e recantos tidos como habitados e conhecidos, para percebê-los ainda carentes de outros olhares, de outras perspectivas. Assim, a filosofia é a experiência do pensamento e, por sua história, testemunho de revoluções, contestações, certezas, ainda que provisórias, conhecedora dos valores e das narrativas justificadoras das formas de ser e de viver. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente faz quando a gente quer conhecer? A gente lança o nosso olhar. Mito, ciência, filosofia, religião são formas de olhares para a nossa realidade humana, para a nossa vida humana. Tudo bem? Todos nós lidamos mais ou menos com uma dessas formas de olhar aí. Neste bimestre, a proposta é conhecer alguns aspectos dessa experiência do pensamento filosófico em sua relação com a narrativa mitológica, com a cultura, com a religião, a arte e a ciência. Tá certo? Neste processo, deveremos nos deparar com questões relativas ao olhar, observar com atenção, né? Aquele olhar que examina, que contempla. Então, quando eu estou tendo um olhar sobre uma obra de arte, um olhar sobre uma notícia, um olhar sobre um problema social, que olhar que eu estou tendo? Quais são os recursos conceituais que eu estou mobilizando para ter aquele olhar? Né, para enriquecer o meu olhar, para fazer com que o meu olhar seja o mais completo possível para abarcar a realidade. Que se volta, né, um olhar que se volta para o outro, para as coisas que o cercam e que acaba por voltar-se para si mesmo. Quando contemplamos produções artísticas, quando examinamos um procedimento, uma postura, o que nos salta aos olhos e o que dificilmente conseguimos ver. O que a nossa sociedade revela ao dar mais visibilidade para alguns elementos da cultura, por exemplo, enquanto outros são colocados na penumbra. Né? Então, por exemplo, os nossos preconceitos, as discriminações que a gente faz, né, por motivo questão social, por um time, por uma questão econômica. Esses preconceitos são aprendidos socialmente. Em que sociedade eu estou que vai me permitindo desenvolver em mim uma
ação, né, uma atitude discriminatória, por exemplo. Né? É uma mentalidade, são discursos que vão sendo implantados ali para que a minha mente, meu raciocínio vá criando seus juízos. O que a nossa sociedade revela ao dar mais visibilidade para alguns elementos da cultura, enquanto outros são colocados na penumbra. O quanto o nosso olhar é mediado pelos meios de comunicação. Já pararam para pensar nisso? O quanto os meios de comunicação, os filmes, novelas, músicas, né, vão, de certa forma, recortando o nosso olhar, nos ditando como que nós devemos compreender a vida, compreender os relacionamentos, compreender a nossa sociedade, certo? Pelos produtos culturais mais valorizados e visibilizados pela nossa sociedade. Essas e outras questões podem ser consideradas ao longo deste bimestre, a partir da apreciação de aspectos da cultura, da religião, da arte, da filosofia e da ciência. Então aí a gente conseguiu então pegar, né, nessa primeira semana aí, esse geral do que vai ser trabalhado nesse segundo bimestre em filosofia no primeiro ano do ensino médio. Então, leia com bastante atenção esse texto e responda as questões que eu vou deixar para vocês através de um link para vocês clicarem e responderem aí no celular de vocês. Tudo bem? Até a próxima semana com um novo vídeo, uma nova aula, uma nova explicação.